Gênesis 49 começa informando que os eventos relatados nesse capítulo se deram após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos. Gênesis 48. Então a narrativa prossegue, com Jacó chamando a seus filhos para que todos se aproximassem para ouvi-lo e abençoá-los. A bênção era a invocação paterna do favor divino sobre os filhos. Nesse caso específico eram análises de caráter e profecias. Jacó também disse que iria fazê-lo saber o que haveria de acontecer com sua descendência nos últimos dias. Jacó iria falar com seus filhos acerca do futuro, como seria o futuro das tribos nos últimos dos dias, o final do período atribuído à vida na terra como a conhecemos. Melhor dizendo, Jacó falava da chegada do Messias, que significará o fim da existência das nações que se opõem a Deus e ao reino de Deus na terra. Esse momento vindouro é conhecido como Era Messiânica. Ele deixa claro que suas profecias não eram algo cujo cumprimento seria iminente, mas muito tempo passaria antes que fossem cumpridas. Profecias do mesmo contexto são encontradas, por exemplo, em Miqueias 4, verso 1. Mas mesmo em nosso capítulo 49, ao abençoar Judá, no versículo 10, Jacó fala do período de tempo que ele tem em mente como aquele quando Shiló chegará, aquele a quem governará as nações, o Messias, que no caso será descendente de Judá. O primeiro filho a quem Jacó faz análise de caráter e profetiza é Rúben. Jacó recordou algo que desqualificava Rúben, o que influía em seus futuros privilégios. Rúben havia desonrado seu pai. Havia cometido imoralidade incestuosa com Bilhá, concubina de seu pai, serva de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Isto aconteceu pouco depois de Raquel morrer, ao dar à luz a Benjamim. Rúben não foi repudiado e expulso por causa disso. Foi muitos anos depois, ao abençoar seus filhos, que Jacó disse a Rúben, por inspiração divina: "Não te sobressaias." Assim, Rúben foi despojado de privilégios que, de outra forma, teria como primogênito. Isto porque agira com impetuosidade leviana como as águas. Se mostrou instável como as águas, turbulento e impetuoso como águas que rebentam uma represa ou que se precipitam num vale de torrente. Rúben devia ter mostrado respeito de um filho pela dignidade do pai e pela honra de Bilhá, concubina de seu pai, e também de seus dois filhos, Dan e Naftali. A próxima análise de caráter e profecia se dirigiu a Shimon e Levi. Jacó se lembrou com desaprovação da violência de Shimon e de Levi relacionada com os siquemitas, muitos anos antes, dizendo, por inspiração divina: "Instrumentos de violência são as suas armas de matança. Não entres no seu grupo íntimo, ó minha alma. Não te unas à sua congregação, ó minha honra, porque na sua ira mataram homens, e na sua arbitrariedade jarretaram touros. Maldita seja a sua ira, porque é cruel, e a sua fúria, porque age impiedosamente. Distribua-os eu por Jacó, mas espalhe-os eu em Israel." Gênesis 49, versos 5 ao 7. O Eterno, por meio de Jacó, eliminou assim qualquer esperança de Shimon de que talvez recebesse o direito da primogenitura perdido pelo seu irmão mais velho, Rúben. Shimon teve 6 filhos homens, um deles com uma mulher cananeia. Conforme profetizado, o quinhão da tribo de Shimon não ficou junto de Levi, mas estas duas tribos foram espalhadas. Até mesmo internamente, o quinhão de Shimon foi dividido em cidades encravadas no território de Judá. Visto que ambos os irmãos sofriam de uma quantidade excessiva de explosão em seus caráteres, o que teria alguma influência sobre seus filhos, o Eterno esperava que, separando-os um do outro, ele pudesse evitar explosões futuras ou pelo menos tornar tais explosões de raiva menos prejudiciais. É por isso que ele, por meio de Jacó, acrescentou: "Eu os dispersarei pelo território de Jacó, etc." O próximo filho a ser citado por Jacó foi Judá. A tribo de Judá se tornou a tribo mais proeminente na sequência da história bíblica. Judá foi comparado por Jacó à figura do leão. Essa analogia significava força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias,
também viria da tribo de Judá. Inclusive, ao profetizar acerca de Judá, o patriarca Jacó disse: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. O cetro é um bastão ornamentado ou um cajado que simbolizava a autoridade real. O legislador é aquele que estabelece as leis. Com essas palavras, Jacó profetizou que a linhagem real ascenderia dos descendentes de Judá e dali não se arredaria. O termo Shiló é unânime na comunidade judaica, o fato de ser uma alusão ao Messias, até porque é a única explicação que bate com o contexto, onde se diz que este Shiló iria congregar as nações, no sentido de liderar sobre elas. Este é o contexto da era messiânica. O restante da profecia fala da abundância que a tribo de Judá teria em sua terra, de vinho e leite, que Jacó usa figura de linguagem ao dizer que a tribo de Judá poderia lavar suas roupas com o sangue da uva e saboreá-las tão abundantemente que seus olhos ficariam até vermelhos por conta do vinho, e seus dentes ficariam brancos como leite. Depois de Judá, Jacó profetizou acerca de Zebulon. Tal como na profecia de Jacó, na sequência da história israelita, a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam seu território. Embora não confinasse diretamente com o mar, a região designada Zebulon ficava entre o Mar da Galileia ao leste e o Mediterrâneo ao oeste, e assim dava aos descendentes de Zebulon fácil acesso a ambas essas massas de água. Issacar foi o sexto dos 12 filhos de Jacó, em que seu pai fez uma análise de caráter e profetizou: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois currais. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Assemelhar Issacar, filho de Jacó, a um jumento de ossos fortes evidentemente indicava uma qualidade também refletida na tribo que dele descendia. Obviamente, por meio de ensinamentos, o caráter do patriarca acaba de alguma maneira se espelhando. A terra que lhes fora consignada era agradável, uma parte fértil da Palestina, boa para a agricultura. Issacar parece ter recebido de bom grado o trabalho árduo envolvido nessa tarefa. Seu encurvar o ombro para levar fardos revela boa disposição. Assim, embora a tribo não se notabilizasse de forma especial, pelo que parece podia ser elogiada por assumir seu quinhão da carga de responsabilidade. Todos esses filhos de Jacó citados até então, em que foi feita análise de caráter dos mesmos e se profetizou acerca do futuro de sua descendência, eles eram filhos da esposa menos amada de Jacó, Léa. Na sequência da narrativa de Gênesis 49, temos a bênção de Jacó sobre os filhos que ele gerou através das concubinas Bilhá e Zilpá. Dan foi comparado a uma serpente astuta que derruba inimigos maiores. E de fato foi assim com a tribo de Dan que, apesar de pequena, era muito agressiva. O juiz Sansão pertenceu à tribo de Dan e julgou o povo de Israel por 20 anos. Juízes 16, verso 31. Essa profecia não foi predestinada para Sansão. Ela, na verdade, reflete o caráter da tribo de Dan, pelo qual Sansão, por compartilhar desse caráter, acabou por se tornar juiz. A tribo de Dan é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Isso pode muito bem também ser uma referência à agressividade da tribo de Dan. Embora a tribo de Dan fosse pequena em comparação a outras tribos, ela era muito astuta e perigosa, a ponto de atacar mortalmente nações muito maiores. Juízes 18. Isto está em harmonia com as palavras de Moisés ao se referir a Dan como um leãozinho que haveria de saltar de Baxã. Deuteronômio 33, verso 22. Dan era filho de Jacó por meio da concubina Bilhá. Depois Jacó profetizou sobre Gade e os perigos que seus descendentes seriam expostos. A tribo não tinha medo de ter um dos lados, o leste, da sua fronteira exposta a guerrilhas. Não escolheram viver nos planaltos orientais apenas para se eximir de lutar pela terra de Canaã. As palavras de despedida de Jacó a Gade eram como uma ordem para revidar com confiança o ataque das guerrilhas que os atacassem e que violassem suas fronteiras. Além disso, os gaditas faziam incursões contra os incursores, pondo-os em fuga, e depois os gaditas perseguiam a retaguarda deles. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 18 prova que os gaditas demonstravam, sempre que necessário,
a bravura profetizada por Jacó. Compare com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, dos versos 8 ao 15, onde os gaditas que vêm a Davi são comparados aos leões e sua velocidade é das corças. Moisés também falou das boas qualidades de Gade quando disse: Bendito é aquele que alarga as fronteiras de Gade. Tem de residir como leão, e despedaça o braço e alto da cabeça, e selecionará para si a primeira parte, pois ali se reserva o lote de um legislador, e os cabeças do povo se ajuntarão. Ele certamente executará a justiça do Eterno e os seus juízos para com Israel. Deuteronômio 33, versos 20 e 21. Acerca de Asher, Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado por sua descendência. Seu quinhão de território estendia-se pelas planícies costeiras mediterrâneas, desde abaixo da cidade de Dor, ao sul do Monte Carmelo, subindo até o limite norte da Palestina, em Sidom, Josué 17, versos 7 ao 11, Josué 19, versos 24 ao 31. Isto incluía algumas das terras mais férteis em todo Israel, onde as oliveiras produziriam abundante azeite, ao passo que outros alimentos também proveriam petiscos dignos de enobrecer uma mesa real. Gênesis 49, verso 20, Deuteronômio 33, verso 24. Asher e Gade eram filhos de Jacó por meio da concubina Zilpá. A descrição de Naftali como gazela solta sugere a ideia de agilidade, que espelharia naturalmente em sua descendência. Isto talvez aluda à ligeireza da tribo e sua perícia na guerra, e a história da tribo parece comprovar isso. 10.000 homens de Naftali e de Zebulon atenderam corajosamente a convocação de Baraque para combater as bem equipadas forças sob o comando de Sisrá, e, depois, foram abençoados com a vitória. O próprio Baraque, evidentemente, era da tribo de Naftali, visto que Quedes, em Naftali, parece ter sido sua cidade. Juízes 4, versos 6 ao 15, Juízes 5, verso 18. A tribo de Naftali também deu apoio ao juiz Gideão na luta contra os midianitas. Juízes 6, versos 34 e 35, Juízes 7, versos 23, 24, entre outros episódios que explicitam o caráter dessa tribo. Também em relação a essa tribo, é dito que ela seria portadora de palavras formosas, isto é, portadora de boas novas. Como era um exército ágil, muitas vezes deles viriam boas notícias. Naftali era filho de Jacó por meio da concubina Bilá. Na parte final das bênçãos registradas em Gênesis 49, temos as bênçãos de Jacó endereçadas a José e a Benjamim, os dois filhos de Raquel. O primeiro a ser abençoado foi José, que recebeu em lugar de Rúben o direito de primogênito. Por isso de José não se originou apenas uma tribo, mas duas tribos através de seus filhos Manassés e Efraim. Jacó comparou José ao broto de uma árvore frutífera. Esta árvore frutífera era o próprio patriarca Jacó, e José tornou-se um dos ramos de destaque. Embora hostilizado por arqueiros e alvo de rancor, o arco de José morava num lugar permanente e a força das suas mãos era ágil. Gênesis 49, versos 23 e 24. Isto se podia dizer a respeito do próprio José. Seus irmãos lhe tinham rancor e figurativamente atiraram nele para o destruir. No entanto, José pagou o mal com o bem e retribuiu-lhes com misericórdia e benevolência, qualidades que eram como flechas que acabaram com o rancor deles. Os arqueiros não conseguiram matar José, nem enfraquecer sua devoção à justiça e sua conexão com o Eterno. A tribo de Efraim se tornou a mais importante dentre as tribos do norte de Israel. José foi separado dentre os seus irmãos porque Deus o escolheu para desempenhar um papel especial. Gênesis 49, verso 26. Ele havia se distinguido por demonstrar excelente espírito e capacidade de supervisionar e organizar demonstrados em toda a sua jornada no Egito. Por isso, era apropriado que bênçãos especiais descessem sobre ele. Assim o Eterno, por meio de Jacó, passou a profecia acerca de José e sua descendência. Por fim,
Jacó abençoou a Benjamim comparando sua descendência a um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo numericamente pequena, tornou-se importante e conhecida nos tempos bíblicos por sua bravura militar. Shaul, o primeiro rei de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. Os combatentes benjamitas eram famosos por sua habilidade com a funda, uma espécie de estilingue, lançando pedras quer com a direita quer com a esquerda, e atingindo o alvo num cabelo. Juízes 20, verso 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso 2. O juiz Ehud, canhoto, matador do opressivo rei Eglon, era da tribo de Benjamim, Juízes 3, versos 15 ao 21, entre outros exemplos. Esse era um caráter de Benjamim que foi passado de geração em geração aos seus descendentes. As bênçãos de Jacó foram profecias acerca de cada uma das tribos de Israel. A Torá informa que Jacó abençoou seus filhos segundo as bênçãos que lhes cabiam. Cada pessoa recebeu uma bênção, na verdade uma profecia, de acordo com sua personalidade e realizações individuais. Não devemos esquecer que diferentes pessoas possuem diferentes atributos. E como o Eterno conhece profundamente os corações dos seres humanos, sabe como o caráter passa de pai para filho por meio de exemplos e ensinamentos, mesmo que seja pouco dependendo do caso, mas passa. Depois Jacó externou sua vontade de ser sepultado junto com seus pais, na caverna comprada por Abraão no campo de Marpelá. Ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaque e Rebeca, e Léa, sua primeira esposa. Gênesis 49 termina explicando que após Jacó ter dado as últimas instruções a seus filhos, ele morreu em sua cama.